Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom poder ver os irmãos aqui neste domingo, com a gloriosa graça e misericórdia do nosso Deus, que bom poder aqui vê-los. Temos alguns irmãos que estão hoje de mudança, outros em viagem, outros em outras atividades aí, mas que bom que você e a sua família, enfim, que bom que nós podemos estar aqui na casa do Senhor na noite de hoje. Eu quero convidar os irmãos nesse momento para que abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de João, porque nós vamos meditar sobre um texto muito conhecido, muito emblemático e eu diria também muito impactante da palavra do Senhor, que aparece em João no capítulo 4. João capítulo 4, versículos 1 a 30. O tema da nossa mensagem desta noite, como o próprio texto sugere, é Jesus e a mulher samaritana. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Jesus e a mulher samaritana, e para tal nós vamos nos basear a nossa leitura e a nossa exposição em João capítulo 4, versículos 1 a 30, que diz o seguinte: Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva." A mulher disse: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu. Jesus lhe disse: "Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade." A mulher disse: "Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: "O que pretendes?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito.
será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, vamos lhe pedir que fale conosco na noite de hoje, e que ele venha nos impactar, nos transformar e nos abençoar por meio desse texto. Amém? Senhor, nós estamos mais uma vez na sua casa, na sua presença, com os nossos queridos irmãos e irmãs. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos deu. Esse dia é um dom seu, bem como todas as coisas presentes nele, a nossa vida, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho, Senhor, nosso fôlego de vida, enfim, tudo que temos e somos, nós devemos a Ti. E é por isso que nós Te engrandecemos, Te bendizemos, Te adoramos, Te glorificamos, nós magnificamos o Seu nome, Senhor. E agora que nós acabamos de ler essa porção importante, relevante da sua palavra aqui no Evangelho de João, nós te pedimos que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, não somente o meu, que aqui buscaria expor esse texto, mas também o entendimento da sua igreja, para que juntos, como corpo de Cristo, cujo cabeça é o teu Filho Jesus, nós sejamos instruídos, edificados, exortados, corrigidos, abençoados, transformados acima de tudo. Fique conosco e fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, enfim, fale ao nosso ser na noite de hoje, Senhor. É o que nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Pode se assentar. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, que é um texto um tanto quanto longo, e nós acabamos ainda nem lendo-o totalmente, ele tem ainda mais alguns detalhes, mas esse recorte que nós fizemos, eu diria que ele é bem pertinente dentro do propósito da nossa reflexão na noite de hoje. Eu tenho para mim que João 4, esse texto, que trata do diálogo muito interessante, muito intrigante, muito revelador entre Jesus e a mulher samaritana, ele não está inserido no Evangelho de João, onde está à toa. É evidente que tudo que está na Bíblia, nos respectivos capítulos, versículos e nas posições textuais em que as passagens bíblicas se encontram, tudo ali está perfeitamente inserido no texto. Mas eu acho bem interessante, João 4, contar a história que envolve o diálogo e esse encontro muito interessante entre Jesus e a mulher samaritana, justamente depois de João capítulo 3, onde nós temos outro encontro muito interessante e outro diálogo igualmente interessante entre Jesus e Nicodemos, que era mestre da lei em Israel. Então eu tenho para mim que essa descrição do encontro de Jesus com um líder ali de Israel, um mestre da lei, um conhecedor da Torá, um conhecedor da teologia hebraica, da teologia israelita, seguido de João capítulo 4, onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana, ele não está presente no Evangelho de João à toa. Mas tem um propósito teológico muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Qual é esse propósito? O propósito, ao meu ver, no meu entendimento, é muito simples. Tanto mestres quanto Nicodemos, quanto mulheres samaritanas, quanto esta mulher anônima de João 4, ambos precisam de Jesus, precisam ter um encontro com Jesus, precisam ser transformados por Jesus, precisam nascer de novo, precisam ser salvos, precisam ser abençoados e assim por diante. Então o Evangelho é tanto para o doutor da lei como Nicodemos, quanto é para as pessoas mais simples como uma mulher samaritana. O Evangelho é para todos, a salvação em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus é para todos. Mas tendo dito isso, vamos trabalhar alguns elementos introdutórios e rever aqui alguns pontos importantes dentro da nossa leitura e alguns ensinamentos que nós podemos adquirir a partir desse texto. Meus irmãos, esse texto bíblico que lemos de João 4, versículos 1 a 30, ele é um texto, eu não sei se os irmãos perceberam na leitura, mas ele é um texto que está repleto de contrastes. Ele possui muitos contrastes. E entre esses contrastes, eu gostaria de citar
introdutoriamente, preliminarmente falando, 5 deles. Em primeiro lugar, João 4 nos apresenta um contraste biológico e social, ou um contraste sociobiológico, como queira. De um lado, nós temos um homem, Jesus, e do outro lado, nós temos uma mulher anônima, não sabemos o nome dessa mulher. Em segundo lugar, João 4 nos apresenta um contraste racial. De um lado, nós temos um judeu, e do outro lado, nós temos uma samaritana. Em terceiro lugar, João 4 nos apresenta um contraste moral. De um lado, nós temos um homem santo, que é o Senhor Jesus, e do outro lado, nós temos uma mulher pecadora, uma adúltera, que é a mulher samaritana. Em quarto lugar, João 4 nos apresenta um contraste religioso. De um lado, nós temos os judeus que adoravam em Jerusalém, representados por Jesus, e do outro lado, nós temos os samaritanos que adoravam ali no Monte Gerizim, ou Gerizim, que ficava em Samaria. E por fim, em quinto e último lugar, João 4 nos apresenta um contraste canônico ou teológico. De um lado, nós temos os judeus que aceitavam todo o Antigo Testamento como seu cânon divino, seu cânon sagrado, e do outro lado, nós temos os samaritanos que aceitavam apenas o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, a lei de Moisés, como o seu cânon sagrado. Mas, além desses contrastes que nós brevemente mencionamos, esse texto de João 4, versículos 1 a 30, nos apresenta 8 verdades sobre Jesus, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a partir desse momento. E, indo diretamente para a primeira dessas verdades, eu descubro ao ler esse texto que a primeira verdade sobre Jesus que eu encontro nesse texto que lemos é que para Jesus uma única vida importa. Preste bem atenção nisso. Para Jesus uma única vida importa. Você importa para Jesus. E você, e você, e você, e você, e você, e você, cada um de nós somos importantes para Jesus. Veja só que coisa interessante. João capítulo 4, versículo 4. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria, ele, Jesus. Aqui, essa expressão, era necessário que ele passasse por Samaria, ela tem recebido 2 interpretações principais, e eu creio que seja importante compartilhá-las com os irmãos, porque a partir disso é que nós vamos poder compreender melhor o que o texto bíblico, ora lido, está aqui nos ensinando. A primeira interpretação, meus irmãos, é a interpretação que eu chamo de interpretação geográfica. O que acontece? Preste bem atenção nisso. Como Jesus estava na Judeia, que ficava ao sul, e ele estava indo em direção à Galileia, que ficava ali ao norte, então, se um viajante ele quisesse chegar ao seu destino de forma rápida, ele tinha que passar necessariamente por Samaria, que ficava entre a Judeia ao sul e, por sua vez, a Galileia ao norte, conforme João, capítulo 4, versículos 3 a 4. Depois os irmãos podem acompanhar um mapa, os irmãos verão, então, a Judeia mais ao sul, Samaria numa parte intermediária e a Galileia mais ao norte, ali daquela região. Então, os irmãos entenderão isso geograficamente. Porém, como Samaria era uma região muito perigosa, muito complicada, devido aos assaltos e conflitos, entre outros problemas presentes naquela região, o viajante, então, ele tinha 2 caminhos alternativos que ele poderia tomar, que ele poderia seguir. Ou o viajante poderia partir da Judeia em direção a Samaria, através de uma estrada que havia perto da costa marítima, ao lado do mar Mediterrâneo, ao oeste, ou seja, à esquerda, olhando aqui de baixo para cima, ou ele poderia partir da Judeia em direção a Samaria, por meio de uma estrada que havia na Pérea, ao leste, ou seja, à direita. Então, do ponto de vista geográfico, o trajeto mais rápido entre a Judeia ao sul e a Galileia ao norte, tendo Samaria no meio, era cortar o caminho, era cortar o deserto através de Samaria. Esta é a interpretação geográfica. Os irmãos já vão entender o porquê disso. Porque essa expressão,
era necessário que Jesus passasse por Samaria, ela é muito interessante e ela tem esses dilemas todos. Então, a primeira interpretação é uma interpretação muito natural ou naturalista, geográfica e muito literal. Porque Jesus tinha que passar por Samaria? Porque Samaria estava no caminho. Ele vem do sul da Judeia, Samaria está ali no meio do caminho e a Galileia está ao norte. Então, o caminho mais rápido, o trajeto e a viagem mais rápida era por aqui. A não ser que ele cortasse pelo mar Mediterrâneo, mais à esquerda, ou cortasse pela Pérea à direita, mas seria muito mais demorado. E a região era perigosa. Mas, além dessa interpretação, existe uma segunda interpretação, que é a interpretação teológica. É a interpretação teológica. O que acontece? Como no contexto de João 4, ou seja, no versículo 34, para sermos mais precisos, Jesus diz para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nesse caso, a frase era necessário que ele passasse por Samaria, ela significa que era a vontade do Pai que Jesus passasse por Samaria, a fim de que ele se encontrasse com a mulher samaritana e, portanto, transformasse a sua vida. Essa é a interpretação teológica. Uma interpretação é mais geográfica, é mais literal, a outra é mais teológica. Por que Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria? Ele poderia ali cortar, como dissemos, pelo mar Mediterrâneo à esquerda, pela Pérea à direita, demoraria mais, tudo bem, mas ele tinha caminhos alternativos. Então, uma das interpretações era porque Jesus, ou a Trindade, por que não dizer, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo tinham um plano na vida da mulher samaritana, e o plano de Deus era transformar aquela mulher, era abençoar a vida daquela mulher, e por conseguinte, abençoar também os samaritanos, por meio do testemunho dela que se daria, e esta situação explicaria porque era necessário que Jesus passasse por ali. Além disso, como o Novo Testamento ensina algumas vezes, não apenas aqui em João 4, mas ensina algumas vezes que para Deus uma única vida importa, fato este que pode ser visto, por exemplo, quando o Senhor enviou Filipe para evangelizar uma única pessoa, ou seja, o eunuco em Atos 8, e também quando Jesus atravessou o mar da Galileia para libertar a vida de um único homem, ou seja, o endemoniado gadareno em Marcos 5. Então, seguindo essa lógica bíblica, esse raciocínio bíblico, era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque ali havia uma mulher, ou seja, a mulher samaritana, que precisava de Jesus, precisava ser impactada por Jesus, precisava ser transformada por Jesus, precisava ter um contato que transformaria a sua vida de uma vez por todas, para sempre, por meio da pessoa gloriosa do Senhor Jesus, e é por isso que João registra esse fato, por exemplo, dizendo que era necessário que Jesus passasse por ali. Irmãos, seja como for, eu entendo que as duas interpretações não são antagônicas, elas não se excluem mutuamente, nada impede de Jesus ter que passar por ali, porque era o caminho mais breve, mais rápido, mas ao mesmo tempo, era o caminho por meio do qual ele se depararia com esta mulher e transformaria a vida dela, e esta, por sua vez, seria uma grande testemunha dos feitos e obras de Jesus Cristo de Nazaré. Fato é que, sendo a perspectiva geográfica ou teológica, ou as duas juntas, como eu acho absolutamente plausível, o fato é que para Jesus uma única vida é importante. Nós somos importantes, não em nós mesmos, mas porque somos criados e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso Criador. Então, porque a imagem do Criador está em nós, nós, ainda que pecadores, dependemos de Deus, precisamos de Deus, sempre precisaremos de Deus, da sua graça, do seu perdão, da sua transformação, enfim, sempre precisaremos ter um encontro real, pessoal, positivo, transformador e abençoador com Jesus, como a mulher samaritana teve. Esse encontro, portanto, ele era necessário. Mas a segunda verdade sobre Jesus, que eu também percebo nesse texto, é que Jesus era um ser humano real, de carne e osso. Jesus era um ser humano real. Vamos ver isso, versículos 6 e 7, João 4, versículos 6 e 7.
Havia ali o poço de Jacó, preste atenção. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, agora o versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Observe que esses dois versículos que lemos, versículos 6 e 7, nos dizem duas coisas importantes, absolutamente importantes. Parecem ser coisas simples, mas são muito importantes sobre Jesus. O versículo 6 diz que Jesus estava cansado, enquanto que o versículo 7 diz que Jesus estava com sede. Veja só, Jesus está cansado e está com sede. E talvez você se pergunte: mas pastor, por que estas informações são importantes? Ora, estas informações são importantes porque já na época do Novo Testamento, já no primeiro século, surgiu uma heresia que se chamava docetismo. E o que é o docetismo? Docetismo, antes que alguém se confunda, não tem nada a ver com doces ou algo do gênero. A palavra docetismo, ela vem do verbo grego dokel, que significa parecer ou aparentar. Segundo o docetismo, Jesus era plenamente Deus, mas ele não era um ser humano, né, verdadeiro. Jesus apenas aparecia, ele apenas aparentava ser um ser humano verdadeiro, mas não era. Era uma espécie de um ectoplasma, uma espécie de uma visão, uma espécie de uma aparição, mas não era um ser humano real. Mas observe que o Novo Testamento, de ponta a ponta, desmente esse pensamento herético, essa heresia. Isso acontece não apenas aqui em João 4, versículos 6 a 7, mas também em João 1,14. Por exemplo, texto este em que João, de forma muito clara, de forma muito contundente, João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, meus irmãos, a segunda verdade presente nesse texto sobre Jesus é que Jesus foi um ser humano real, um ser humano real. Que ele é Deus, nós sabemos, mas muitos quiseram apagar a humanidade de Jesus, como, por exemplo, o gnosticismo, ou uma vertente do gnosticismo, que é o docetismo. Mas João, o Evangelho de João, nos afirma claramente que Jesus teve fome, Jesus teve sede, ele estava cansado, e isto significa que ele era um ser humano real. Ele é Deus, mas é homem também ao mesmo tempo. Isso faz-nos avançar um pouco mais e descobrir, em terceiro lugar, o seguinte: a terceira verdade sobre Jesus que eu encontro, com a qual eu me deparo nesse texto, é que Jesus ele venceu o obstáculo da inimizade que havia entre judeus e samaritanos através do diálogo. Judeus e samaritanos, quando nós lemos a história, e vamos falar um pouco sobre isso já na sequência, eles não se bicavam, não se davam bem. Um queria ver, força de expressão, o diabo na sua frente, mas não queria ver o outro. O judeu não queria ver o samaritano não queria se deparar com o judeu. Eles tinham uma inimizade histórica já de muitos e muitos séculos. Mas vamos ler o texto bíblico para confirmarmos esta informação e vamos depois discorrer um pouco sobre a história para entendermos a grandeza daquilo que nós vamos ler. Acompanhe comigo, por favor, João 4, versículos 8 e 9. Os seus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus, tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como que a mulher samaritana descobriu que Jesus era judeu? Entre outras coisas, certamente por causa da sua fala, o seu sotaque ali, de um judeu que vem da Galileia, e também pelas suas vestes. Jesus deveria estar usando os tzitzit, aquele cote, todas aquelas características judias. Então, sobretudo pela fala e pela indumentária, pela vestimenta que Jesus denunciou que era judeu, e a mulher percebeu logo de cara. Mas, meus irmãos, para que nós possamos entender melhor a razão desta inimizade que havia entre judeus e samaritanos, nós temos que fazer uma rápida retrospectiva histórica. Temos que fazer um rápido recuo no tempo
e no espaço também, por que não dizer, para que nós entendamos melhor o que João quer nos dizer aqui em João 4, versículos 8 e 9. Por que os judeus e os samaritanos, afinal de contas, não se davam bem, não se bicavam, se estranhavam? Por quê? Essa relação conflituosa entre judeus e samaritanos, ela possui várias raízes, eu diria, históricas, raízes políticas e também raízes, sobretudo, religiosas, especialmente religiosas. Tudo começou no 10º século antes de Cristo, portanto, há 3.000 anos. Há 3.000 anos, eu desconfio que nenhum de nós era nascido até então. Então, a partir do 10º século antes de Cristo é que as coisas começam a ocorrer entre judeus e samaritanos, o início ali, embrionariamente falando dos seus problemas, começam ali a surgir. O que ocorreu? Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel ele se dividiu em duas partes, Israel ao norte e Judá ali ao sul, Israel ao norte com as 10 tribos e Judá ao sul com 2 tribos, as tribos de Judá e de Benjamim. E nessa época, a Samaria tornou-se a capital do reino do norte, ou seja, o reino ali das 10 tribos. E essa divisão, é óbvio até imaginar, ela acabou gerando uma grande rivalidade política entre Judá ao sul e Israel ao norte. Então nós começamos com problemas profundamente políticos. Depois, passam-se cerca de 2 séculos, no 8º século antes de Cristo, e mais precisamente falando, em 722 antes de Cristo, houve o exílio assírio, que acentuou ainda mais os conflitos iniciados 2 séculos antes entre judeus e samaritanos. Quando a Assíria conquistou o Reino do Norte, muitos israelitas foram deportados para a Síria, e ao mesmo tempo, muitos estrangeiros eles foram trazidos da Assíria para a região israelita, com o propósito de povoarem ali a região israelita que havia sido invadida e conquistada pelos assírios. E aí, esse fato é evidente, ele resultou na criação de um povo misto, porque assírios e outros povos acabaram se casando ali com os israelitas, e isto deu ensejo ao surgimento de um povo misto, um povo mestiço, um povo misturado, que acabou, por sua vez, também adotando uma série de crenças e práticas religiosas sincréticas, místicas, e assim por diante. Então, em razão disso, os judeus passaram a considerar os samaritanos como pessoas impuras, pessoas misturadas, ou seja, como um povo mestiço e não como judeus puro sangue, como eram considerados os judeus do sul, ali entre as tribos de Judá e Benjamim. Mais adiante, pulando mais cerca de 3 séculos, e mais precisamente falando no 5º século antes de Cristo, durante a reconstrução da cidade e das muralhas de Jerusalém por parte dos judeus, já envolvendo um contexto pós-exílico babilônico ali, envolvendo Judá, não mais o reino do norte, mas o reino do sul, os samaritanos, eles buscaram então criar vários obstáculos a fim de impedirem a reconstrução de Jerusalém. Fato este que os irmãos encontram relatado em 2 livros bíblicos, os livros de Esdras e o livro de Neemias, onde os irmãos vão ver que entre as pessoas que causaram problemas e muitos problemas para os judeus durante a reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém, quem estava no meio? Os samaritanos. E isso, novamente, contribuiu ainda mais para acentuar a inimizade que já havia de longa data entre judeus e samaritanos. Mas, além disso tudo, os judeus e os samaritanos, eles também tinham importantes diferenças, como eu já adiantei minutos atrás, eles possuíam importantes diferenças religiosas e teológicas. E por questões de brevidade, eu vou citar aqui apenas 3 dessas diferenças. Primeiro, os judeus adoravam a Deus, como já adiantamos, o texto bíblico diz isso, em Jerusalém, enquanto que os samaritanos adoravam a Deus no monte Gerizim, que ficava na Samaria, ou Gerizim, localizado na Samaria.
Segundo, os judeus consideravam todo o Antigo Testamento como o seu cânon sagrado. Já os samaritanos, eles consideravam apenas o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros de Moisés, como o seu cânon sagrado ou inspirado. E terceiro, os judeus esperavam um Messias davídico, que nós sabemos ser Jesus. Já os samaritanos, eles aguardavam, ou ainda aguardam, um tal de Tareb, que era um profeta semelhante a Moisés, conforme Deuteronômio 18:15, mas que não era necessariamente davídico. Em suma, todos esses fatos em conjunto e ao longo de séculos de história, na época de Jesus isto já se arrastava há cerca de 1000 anos, tudo isso, e da nossa perspectiva 3000 anos, tudo isso contribuiu significativamente para que na época de Jesus, judeus e samaritanos convivessem com séculos de inimizade, de rivalidade, de estranhamento entre si, ao ponto de evitarem todo tipo de contato social, religioso, eventual no dia a dia, um com o outro. Um judeu faria de tudo, um judeu bem ortodoxo faria de tudo para evitar um samaritano, e o samaritano, idem, faria de tudo para evitar um judeu. Tendo todo este contexto histórico, político e religioso, que eu brevemente resumi em pouquíssimos minutos, e sobretudo o elemento religioso, isso torna ainda mais surpreendente o fato de Jesus estabelecer um diálogo justamente com uma mulher, e não qualquer mulher, mas uma mulher samaritana, em João 4. Jesus, meus irmãos, ele buscou vencer o obstáculo da inimizade que havia entre judeus e samaritanos através do diálogo. Aqui nós temos uma lição muito simples e profunda, poderosa de Jesus. Como nós podemos abordar as pessoas e falar-lhes de Jesus ou do Messias, como Jesus falou dele mesmo para aquela mulher. E às vezes num diálogo nós chamamos muita atenção para os contrastes que temos, mas Jesus não fez isso. Pelo menos não inicialmente. Jesus começou o diálogo fazendo o quê? Trabalhando um ponto em comum entre os dois. O que era? A sede. Jesus estava com sede. A mulher samaritana também estava com sede. Ele estava à beira do poço de Jacó, ela estava chegando lá com um cântaro. O que ele diz? Eu estou com sede, você não pode me dar um pouco de água? Ela deve ter pensado, mas que insolência. Você não sabe não que eu sou uma samaritana? Eu estou vendo pelo seu sotaque, as suas vestes, os seus tzitzit, que você é um judeu. Como você tem a ousadia de dirigir a palavra a mim? E é interessante que quando ela diz, o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar, é como se ela desse talvez um tapinha com luva de pelica e falasse, o senhor não vai querer beber a água do meu cântaro, né? Porque eu sou samaritana, então você vai ficar impuro, porque eu sou imunda, vocês dizem que nós samaritanos somos imundos. O senhor não vai querer, eu não estou vendo nenhum cântaro na sua mão, não estou vendo nenhum copinho plástico aí, ou algo do gênero, com perdão pelo anacronismo proposital. Mas observe que Jesus, na sua sabedoria, no seu amor, ele não começa ali estabelecendo o diálogo com aquela mulher por meio de contrastes, mas por pontos em comum. Você tem sede, eu também tenho. Aqui tem um poço, tem água, tem para você, tem para mim. Meus irmãos, uma das melhores maneiras que temos de falar para as pessoas sobre Jesus, a vida e obras de Jesus, não é começando com os contrastes, com as desavenças, com as inimizades históricas muitas vezes, ou com uma série de antagonismos, mas é partindo de pontos em comum que nós tenhamos. E aqui, portanto, Jesus nos dá uma ótima dica evangelística para que nós abordemos as pessoas e possamos falar-lhes de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas isso nos leva à quarta verdade. E a quarta verdade sobre Jesus que eu encontro nesse texto é que Jesus é a pessoa mais importante que nós precisamos conhecer. Jesus é a pessoa mais importante que qualquer ser humano precisa conhecer. Veja só a continuidade do diálogo em João 4:10, versículo 10. Jesus lhe respondeu, olha o que Jesus responde para a mulher samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus, a julgar pelo contexto imediato da passagem, o dom de Deus é o quê? É a água viva, que Jesus vai dar, como uma referência à vida eterna e tudo, a julgar pelo contexto imediato, tá?
Então, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, ou seja, se você me conhecesse, mulher samaritana, se você soubesse quem está diante de você pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria, não essa água que você bebe e volta a ter sede, ele te daria água viva. Ele inverte a situação. Jesus, claro que Jesus é Jesus, né? Ele inverte. Ele diz, se você soubesse, você está tão preocupado em beber uma água que vai matar a tua sede por minutos, talvez por 1 hora, depois você vai ter que beber, e amanhã vai ter que beber, e depois de amanhã vai ter que beber de novo, mas a água que eu tenho para oferecer é uma água que é uma água viva. Se você soubesse a água que eu tenho para te dar, mas como? Eu não estou vendo nenhum cântaro na sua mão, o senhor está com sede aí, não tem cântaro, não tem nenhuma caneca, não tem uma tigela, que história é essa do que você está falando? Mas essa fala de Jesus, meus irmãos, chama a minha atenção. Se você conhecesse quem está te pedindo água, Jesus está dizendo para ela, você precisa me conhecer. Se há alguém que você precisa conhecer, mulher samaritana, é este que está diante de você te pedindo água. Meu irmão, muitas pessoas importantes e até mesmo interessantes, obviamente, já passaram por este mundo e ainda passarão. Mas todas estas pessoas, sem exceção, foram, são ou serão pecadoras, à exceção, evidentemente, do Senhor Jesus. Agora, se existe alguém que nós devemos conhecer, e que nós precisamos conhecer, é uma necessidade, essa pessoa, sem dúvida alguma, é o Senhor Jesus. Mas talvez você me pergunte, eu sei que é uma questão meio óbvia, ou aparentemente óbvia, mas talvez alguém pergunte, mas pastor, por que nós devemos conhecer a Jesus? E a resposta é simples e profunda, e bíblica, acima de tudo. Meus irmãos, nós devemos conhecer a Jesus, porque conhecer a Jesus é conhecer a vida eterna. Você sabia disso? Quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus que diz isso. Você sabia disso? Conhecer a Jesus é igual a conhecer a vida eterna. Vamos ver o que Jesus diz em João capítulo 17, versículo 3. Jesus ali nos ensina essa verdade quando disse o seguinte na chamada oração sacerdotal. João 17, 3. Jesus diz, e a vida eterna é esta. Olha como Jesus define vida eterna. Não é a definição de teólogos, de pastores, a definição do próprio Deus homem Jesus. Olha o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você viu só o argumento de Jesus? Sendo assim, conhecer a Deus como único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo como enviado de Deus é a essência da vida eterna. Quando conhecemos a Deus e conhecemos a Jesus Cristo como aquele que o Pai enviou para que viesse a este mundo, nascesse aqui evidentemente, se encarnasse, pregasse o Evangelho, revelasse Deus aos seres humanos, morresse na cruz pelos nossos pecados, ressuscitasse dos mortos ao 3º dia, fosse assunto aos céus e nós aguardamos a sua vinda, é conhecer a este Jesus, é conhecer simplesmente nada mais, nada menos do que a vida eterna. E aí vem a pergunta mais óbvia, pastor, mas então eu quero conhecer mais a Jesus, se conhecer a Jesus é conhecer a vida eterna, é o que eu quero conhecer a vida eterna, e mais do que conhecê-la, eu quero participar da vida eterna, então como que eu faço isso? Bem, nós podemos conhecer a Jesus de várias formas, vamos citar aqui as mais óbvias, brevemente falando. Nós podemos conhecer a Jesus e devemos conhecer a Jesus, aliás, lendo a Bíblia e sobretudo os evangelhos que narram a vida e obras de Jesus. Lendo a Bíblia como um todo, é claro, de Gênesis, Apocalipse, mas sobretudo os evangelhos e o Novo Testamento. Em segundo lugar, nós também podemos conhecer a Jesus crendo nele, confiando nele, acreditando nele, na sua palavra, nas suas promessas, nos seus valores, na sua pregação, na sua vida e obras e assim por diante. E também, meus irmãos, nós podemos e devemos conhecer a Jesus seguindo os seus ensinamentos.
nos relacionando com Ele, dialogando com Ele, buscando a sua face, estando sempre na sua presença, experimentando esse contato glorioso com Ele, parte do qual a mulher samaritana teve de forma gloriosa nesse texto que nós acabamos de ler. Enfim, quando nós fazemos isso, nós estamos conhecendo a Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, e ao conhecer a Jesus, portanto, nós estamos conhecendo a vida eterna. A vida eterna não é um conceito, meus irmãos, é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Conhecer a Jesus, conhecer a esta pessoa, é conhecer a vida eterna. Crer nessa pessoa e se relacionar com ela, é participar já da vida eterna, mesmo neste mundo. Mas isto faz-nos avançar mais um ponto, e aqui chegamos na quinta verdade que eu descubro nesse texto sobre Jesus, que é a seguinte: a quinta verdade sobre Jesus, que podemos perceber no texto lido, é que Jesus sempre tem algo superior a nos oferecer em comparação às coisas deste mundo. Veja que verdade maravilhosa, vou repeti-la. Jesus sempre tem algo superior a nos oferecer em comparação às coisas deste mundo. E obviamente nós estamos nos referindo aqui às coisas lícitas deste mundo. Tem muita coisa boa nesse mundo. Não tem? Claro que tem. Família, o casamento, e a própria vida neste mundo, entre tantas e tantas e tantas outras coisas boas, legítimas, criadas por Deus. Mas, quando leio esse texto, eu descubro que Jesus tem algo sempre superior a nos oferecer, em comparação às coisas deste mundo, por melhores e mais boas que sejam. Aquilo que Jesus tem para nos dar é superior. Vamos ver isso no texto? João capítulo 4, versículos 13 e 14 diz, veja só o que Jesus diz. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. A água é uma bênção de Deus, não é? É uma bênção. Mas qual é o problema da água e de várias outras coisas boas neste mundo? É que ela só proporciona uma saciedade provisória e temporária. Bebeu hoje, passou a sede, glória a Deus, daqui a 2 horas você tem que beber de novo. Amanhã, segunda-feira, tem que beber de novo. E terça, de novo. E dormir é coisa boa? É boa, mas dormir uma vez só não adianta, tem que dormir de novo, e de novo, e de novo. Olha o argumento de Jesus, preste atenção no argumento de Jesus. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, que proposta ousada, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, aqui o raciocínio de Jesus, como eu disse, é bastante simples. As coisas deste mundo só nos proporcionam uma satisfação breve, uma satisfação temporária, uma satisfação provisória, por melhores que sejam. Casamento é bênção, mas só vai te dar prazer, felicidade e satisfação temporária. Olha o argumento de Jesus. Uma família é algo bom, é maravilhoso, só vai te causar um prazer temporário. Dormir é bom, é uma bênção. Tem irmãos que se deixassem na unção do urso hibernariam, não dormiriam, né? Dormiriam o dia inteiro, a vida inteira. Pastor, eu quero dormir agora em dezembro, acordar só em agosto do ano que vem, né? Mas ele só dá um prazer, ainda que bom, benéfico e necessário, temporário, tudo é provisório. As coisas boas deste mundo, Jesus diz para aquela mulher, e diz para mim e para você, as coisas boas deste mundo e legítimas deste mundo são boas, mas elas são provisórias, são temporárias. Não se apegue, mulher samaritana, ao que é temporário e provisório nesse mundo, como água. O argumento de Jesus é uma coisa fora da curva. Em outras palavras, meus irmãos, por mais que bebamos água, como dissemos, sempre nós voltamos a ter sede. Você sabe por quê? Porque somente em Jesus é que a nossa sede é verdadeiramente saciada. Por mais que tenhamos uma boa noite de sono, como eu disse, sempre voltamos a ficar cansados. Sabe por quê? Porque somente em Jesus é que nós encontramos o verdadeiro descanso e repouso para a nossa alma.
Por mais que comamos, sempre voltamos a ter fome. Sabe por quê? Porque somente em Jesus é que nós encontramos o verdadeiro alimento para a nossa vida. Por mais que nos alegremos, sempre voltamos mais cedo ou mais tarde a termos momentos de tristeza na vida, e isso acontece porque somente em Jesus é que nós podemos encontrar a verdadeira e duradoura e eterna felicidade, porque a felicidade não está nas coisas neste mundo, mas está numa pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em suma, Jesus sempre tem algo superior a nos oferecer em comparação com as coisas deste mundo. Nunca se esqueça disso. Água é bom, mas sempre vai precisar mais e nunca vai te saciar. Jesus sim sacia a nossa sede. Dormir é bom, é uma bênção, e nós precisamos por enquanto nesse mundo, mas só Jesus nos dá verdadeiro e profundo repouso. Só Jesus. Só Jesus. Isso nos leva à sexta verdade nesse texto, e a sexta verdade sobre Jesus que eu encontro nesse texto, é que Jesus confronta os pecadores com seus pecados. É muito óbvio isso, né? Mas Jesus, irmãos, o Jesus da Bíblia, não fica passando a mão na cabeça, né? Oh, coitadinho, pecou, empurra os pecados como a sujeira para debaixo do tapete. O Jesus da Bíblia nos ama, mas ele nos confronta com o nosso pecado. Perceba que Jesus aqui, ele vai comendo pelas beiradas, começa pedindo água, estabelece um contato, trabalha um ponto em comum. Quando ele ganha a confiança da mulher, aí no momento certo ele a confronta com a sua vida de pecado. Vamos ver isso? João capítulo 4, versículos 15 a 18. Preste bem atenção nesse trecho desse diálogo. 15 a 18. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Começou a tocar na ferida. Não tenho marido. Eu imagino que ela respondeu bem constrangida. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Em outras palavras, você está vivendo em adultério, porque esse homem aí não é teu marido. Você está levando uma vida adúltera. Meus irmãos, às vezes, as pessoas têm uma ideia muito caricata, muito distorcida, muito errada e muito convenientemente errada de Jesus. Tem pessoas que pensam o seguinte: Jesus é amor, portanto, ele jamais condenaria alguém ao inferno, jamais lançaria alguém ao inferno. Outras pessoas dizem ou pensam mais ou menos o seguinte: Jesus está interessado na minha felicidade. Então, se o tipo de vida que eu vivo me faz feliz, independentemente do tipo de vida que eu viva, então está tudo certo, porque Jesus quer me ver feliz nesse mundo. Não. Meus irmãos, esse Jesus paz e amor, esse Jesus light, esse Jesus customizado, e esse Jesus ao gosto e ao sabor do freguês, não é o Jesus da Bíblia. Ele está muito longe de ser o Jesus da Bíblia. Ele pode ser Jesus de qualquer outra religião, ou seita, ou heresia, mas não é o Jesus da Bíblia. O mesmo Jesus que ensinou diversas vezes sobre o amor, ele é o mesmo Jesus que ensinou sobre a realidade do inferno. Aliás, Jesus mais do que ninguém falou sobre a realidade do inferno no Novo Testamento. O mesmo Jesus que perdoa é o mesmo Jesus que não é cúmplice do pecado e que não faz vistas grossas diante do pecado. Aliás, foi esse Jesus que confrontou a mulher samaritana com o seu pecado, quando ele lhe disse: o homem com quem você agora vive não é teu marido. Ora, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer, em outras palavras, que a mulher samaritana estava vivendo em adultério. Ela vivia uma vida de adultério diante de Deus. Em resumo, o Jesus de João 4 é um Jesus que, apesar de amar a mulher samaritana, a confrontou com o seu pecado. E por que Jesus fez isso?
Jesus fez isso porque Ele espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados e também porque Ele deseja que sejamos, Ele espera que sejamos transformados por seu amor, por sua graça, pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua obra, pelo seu mérito e assim por diante. Nós precisamos de Jesus, precisamos ser salvos de nós mesmos, dos nossos pecados, da ira de um Deus justo e santo, e o remédio para o pecado não é uma coisa, mas é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O Jesus que nos ama é o Jesus que nos confronta diante dos nossos pecados. Mas isso nos leva a um sétimo e penúltimo item dentro desse assunto, que é o seguinte: a sétima verdade sobre Jesus que eu encontro, com a qual eu me deparo nesse texto, é que Jesus ensina alguns fatos sobre adoração. Depois de ter chamado a atenção da mulher para o seu pecado e de tê-la conscientizado quanto ao fato de que ela vivia uma vida que desagradava a Deus, aí Jesus começa a dar-lhe uma mini aula de teologia da adoração. Então, ele conscientiza a mulher fica constrangida, leva um baque. Depois daquela fala, entende que Jesus conhece a vida dela e aquele homem não parece ser um homem comum, não parece ser como os outros homens que ela viu na sua vida. Depois de tê-la impactado, então Jesus pensa assim, agora vem um pouco de teologia. Já que ela citou um monte de adoração em Jerusalém, Gerizim, vamos esclarecer esse ponto teológico sobre a adoração para essa mulher. E aí vem João 4, versículos 20 a 24. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, a mulher samaritana falando. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Jesus não é politicamente correto. Eu não vou falar mal da fé do outro, porque não pega bem. Nós temos que respeitar todo mundo. Todos os caminhos, afinal de contas, levam a Deus. Não, olha o que Jesus faz. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. A adoração de vocês está errada. Ô Jesus, mas aí, né, cada um tem a sua verdade, cada um crê no que quer. Fala isso para Jesus aqui. Fala isso para Jesus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Vocês não têm entendimento na adoração. Estão adorando errado. Ah, mas o senhor é exclusivista? Sou. Eu sou o Messias, eu sou. Não há outro caminho que leva a Deus a não ser por meio de mim. Sou sim, claro que sou. Ah, mas isso me machuca. E daí? Tem pessoas hoje que são feridas, né? Veja bem, nós falamos contra Deus, contrariamos a vontade de Deus, não ligamos, magoamos a Deus todo dia, e às vezes ficamos com um monte de não me toques para magoar a pessoa. Sejamos magoados também. Né? As pessoas falam mal de Deus, acabam com Deus, descreem nele, acabam com a reputação dele, e aí, quando são confrontadas nas suas crenças, elas se sentem mal. Pois que se sintam mal também. Né? Deus pode ser detonado, pode ser difamado, pode ser caluniado, pode fazer tudo com Deus. Quando mexe nos valorizinhos ou nas crençazinhas do pecador, ele não gosta, pois que se sinta ruim. Né? Vou ler de novo. Eu ia brincar só de raiva, não estou com raiva não, viu, irmãos? Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. O que ele falou para ela? Sua teologia está errada. Sua fé está errada. Pastor não pode falar isso para os outros, porque magoa as pessoas. Pois que fiquem magoadas. Está errado, está vivendo no erro, é pecado e acabou. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus nos ensina 4 importantes verdades a respeito da adoração, e eu quero compartilhá-las brevemente com os irmãos. Vamos ver aí quais são estas verdades, esses 4 fatos importantes sobre a adoração. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que os lugares de adoração terrenos são provisórios. Essa mulher se preocupa muito com o que é provisório.
a água que mata a sede momentaneamente, mas tem que beber direto, para ela é importante. Claro, é importante para todos nós, mas ela é muito apegada às tradições e uma série de outras coisas provisórias deste mundo. Então, a preocupação dela é: nós samaritanos dizemos que devemos adorar em Gerizim, no Monte Gerizim, em Samaria. Vocês dizem que é em Jerusalém. Então nós temos ela está preocupada com o lugar tradicional da adoração, é o lugar onde Deus aparece, o negócio é o lugar. E aí, olha a resposta de Jesus. Versículo 21. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês, isto é, samaritanos, não adorarão o Pai, nem neste monte Gerizim, em Samaria, nem em Jerusalém. Não é uma questão de onde nós adoramos. Isso vai ficar claro à medida em que nós avançarmos um pouco nos outros pontos. Mas é como nós adoramos. Como? Aliás, os lugares de adoração terrena, eles são provisórios. Visto que, na visão de João, em Apocalipse 21, 22, João, ao se referir à cidade da Nova Jerusalém, que descia do céu, ele não viu nela nenhum templo. Templo é para esse mundo. Lembra que eu acabei de mencionar? Tem coisas boas nesse mundo, mas que são provisórias. Uma delas é um lugar para adorar. Essa ideia de ter um lugar para adorar, como aqui, por exemplo, é algo desse mundo. No mundo que vem, não tem isso. Vamos ver isso no texto? Apocalipse 21, 22. Quando João vê a Nova Jerusalém, o que ele diz? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mulher, você está preocupada? É Samaria, é Jerusalém, é aqui, é no monte Moriá, é no monte ali, Gerizim. Mulher, você não quer beber da água viva que eu estou te oferecendo? Quero. Pois é, se você beber essa água viva, ela vai fazer jorrar algo em você que irá te levar na vida eterna. E na vida eterna, João vai dizer em Apocalipse, não existe templo. O templo será o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na presença de Deus é que nós viveremos em adoração para todos sempre. Não é num lugar, é na pessoa bendita de Deus, do Cordeiro, do Espírito. É nisso que nós adoraremos e prestaremos o nosso culto para todos sempre. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que a adoração dos samaritanos era uma adoração desprovida de conhecimento, enquanto que a adoração dos judeus, por outro lado, era uma adoração acompanhada de conhecimento. Esse ponto é importante, como eu disse minutos atrás, existe a verdadeira adoração e a falsa adoração, o culto verdadeiro e o culto falso, a religião verdadeira e a religião falsa. A todos os caminhos levam a Deus. Jesus vai na contramão disso nesse texto. De novo, João 4, 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, isto é, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, claro, porque Deus se encarnou na pessoa de um judeu, que era o Messias, que estava falando com a mulher samaritana. Perceba, meu irmão, que Jesus, como eu disse, ele não agiu de forma politicamente correta com a mulher samaritana. Jesus não pensou, eu não posso julgar a fé dela, afinal todos os caminhos levam a Deus. Em vez disso, Jesus disse, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. A adoração de vocês, o culto de vocês, a teologia de vocês está errada. Irmão, se nós cremos na verdade, e conhecemos a verdade, não tenhamos medo de confrontar o erro, mas confrontemos o erro em amor. Essa é a diferença. Não com coração belicoso, repleto de inimizade, de ódio, de ira, de raiva. Confrontemos o erro, mas com amor, né? Com compaixão, com misericórdia. Esse caminho aqui, você está errado. Eu fico imaginando aqui, temos vários pais. Imagina os pais vendo a criança pequenininha, ela vai encostar ali a mão na faca, ou vai pegar algum outro negócio que pode tirar a vida dela. O que você vai fazer? Qual é a atitude normal de pais normais? Chamar a atenção dela, tirá-la daquilo e ensinar. Isso é errado, isso te machuca, não é? Só que é engraçado que quando a coisa envolve a nossa fé, a gente não age assim.
Ah, não, meu irmão, todos os caminhos levam a Deus, você tem razão. Não importa, você é cristão evangélico, católico, hinduísta, seixonoye, todas as religiões são todas iguais. Não, não são iguais, não. Não são iguais. Então tomemos muito cuidado com esse relativismo, com esse ecumenismo que muitas vezes está presente no nosso contexto. Jesus confrontou a teologia dessa mulher, ele disse, a sua adoração é errada, o seu culto é errado. Vocês samaritanos não sabem o que estão adorando, vocês estão no caminho errado. Ô, Jesus não pode fazer isso, ofende as pessoas, pois que se ofendam, que se ofendam. Deus é ofendido todo dia e toda hora, como eu disse, porque as pessoas não podem se ofender um pouco, quando creem em bobagens. E de novo, mas ensinemos com amor, com educação, com respeito, né, com gentileza, mas ensinemos a verdade. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina como Deus deve ser adorado, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Aqui Jesus está respondendo a pergunta da mulher. A mulher está com uma dúvida teológica. Qual é a dúvida dela? Jesus, os samaritanos dizem que devemos adorar em Gerizim, aqui em Samaria. Vocês, judeus, dizem que devemos adorar em Jerusalém. Onde que é o lugar que agrada a Deus? E aí Jesus responde, mulher, o negócio não é onde, é como. Como? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou em um espírito verdadeiro, ou com um espírito verdadeiro. Essa que é a questão, não é onde, mas é como. Finalmente, em quarto e último lugar, Jesus nos ensina que o fato de Deus ser um ser espiritual requer que ele seja adorado também espiritualmente. Porque Deus é um ser espiritual, ele tem que ser adorado espiritualmente. Versículo 24. Deus é espírito, é o que Deus é, o ser dele, a essência dele. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser espiritual, pois para adorá-lo nós também devemos fazê-lo em espírito. Por fim, a oitava e última vontade sobre Jesus que eu encontro nesse texto é que Jesus é o Messias. Acompanhe, por favor, comigo os versículos 25 e 26. A mulher disse, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Versículo 26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que texto, né? Esse é o texto bíblico em que Jesus fala, é a única vez que Jesus se mostra como Messias de forma explícita. Em outros momentos, Jesus ele não fala antes da hora, porque conforme fosse, os fariseus, as autoridades judaicas poderiam prendê-lo, e ele poderia, entre aspas, antecipar o plano do Pai de ir à cruz. Então Jesus ele vai se revelando no momento certo. Então, olha o privilégio dessa mulher. Ela ouviu da boca de Jesus com todas as letras, eu sou o Messias. Eu sou. Meus irmãos, os samaritanos, eles criam na vinda de um Messias futuro, a quem eles chamavam de Taheb, ou Taeb, que significa restaurador, porque os samaritanos criam e ainda creem, existem poucos samaritanos hoje no mundo, alguns dizem que eles existem cerca de 1000, alguns um pouco mais, um pouco menos, mas muito poucos, uma comunidade muito mirrada ali na região de Israel como um todo, mas é uma comunidade muito pequena, muito tímida, mas ainda existem, e ainda oferecem sacrifícios hoje, né? Oferecendo animais e tal, como se o templo continuasse, porque para eles a destruição do templo de Jerusalém não lhes diz respeito, porque o negócio para eles do culto é Samaria, lembram dessa briga de 1000 anos antes de Cristo? Então, continuou hoje ali, mas eles são uma comunidade muito pequena. E eles creem que no tempo certo, Deus enviaria o Taheb, que é o restaurador, que quando viesse, restauraria todas as coisas. E aqui Jesus, ele surpreende a mulher samaritana dizendo, eu sou o Taheb, que você e os samaritanos estavam esperando há tanto tempo, eu sou o Messias. Mas quem afinal de contas era o Messias? O nome Messias, que vem do hebraico Mashiach, e do grego Christos, que vai dar Cristo em português, ele significa ungido, e é um termo que no Antigo Testamento ele era aplicado sobretudo
aos sacerdotes e aos reis de Israel e também a Ciro, rei da Pérsia, conforme nós lemos lá em Isaías no capítulo 45. E esse título ele era aplicado a pessoas que de algum modo haviam sido capacitadas por Deus para realizarem determinadas tarefas, determinadas ações. No caso de Jesus, ele é chamado de Messias no Novo Testamento, porque ele foi ungido de Deus, que fora prometido no Antigo Testamento, e porque ele, Jesus, realizou plenamente, ele cumpriu plenamente o plano redentor de Deus anunciado nas Escrituras, de vir a este mundo, e portanto de morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas além destas 8 verdades sobre Jesus, e hoje o sermão é um pouquinho longo, mas logo logo nós caminharemos para o final. Além destas 8 verdades sobre Jesus, agora sendo mais breve, esse texto também nos apresenta 6 tipos de sede que essa mulher samaritana tem. Nos lembremos que um dos assuntos centrais de João 4 envolve a sede. A mulher e Jesus têm sede primeiramente de água, em termos físicos, mas a sede dessa mulher, como vamos aprender na sequência, é muito maior. Ela tem vários tipos de sede que o texto bíblico revela. E talvez eu e você tenhamos algumas sedes que ela também teve há quase 2000 anos. Vamos ver isso? Mas vamos ver aqui, esse texto nos apresenta pelo menos 6 tipos de sede que essa mulher samaritana teve ou tem. E nós vamos ver rapidamente quais foram esses tipos de sede. O primeiro tipo de sede que a mulher samaritana tem é a sede de isolamento social. Vamos ver isso? Versículo 6, parte B e 7, parte A. Isto se deu por volta do meio-dia. Isto que? Quando Jesus está com sede e se aproxima ali do poço, daquele contexto ali que nós acabamos de ler, o poço de Jacó e assim por diante. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, versículo 7, parte A, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Isso é muito interessante e muito revelador. Devido às altas temperaturas presentes em uma região desértica, como era o caso de Samaria, e ainda o é até os dias de hoje, as pessoas normalmente, elas iam retirar água do poço durante o entardecer, ou quase o iniciozinho ali do anoitecer, quando então a temperatura já havia baixado e portanto o calor havia diminuído. As pessoas vão tirar água normalmente no finalzinho da tarde, e não meio-dia quando o sol estava a pino, quando o calor era insuportável, ainda mais no meio do deserto. Nenhuma pessoa em sã consciência faz isso, a não ser que esta mulher, ao se dirigir ao poço de Jacó por volta do meio-dia, ou seja, o horário mais quente do dia, esta situação dá a entender que esta mulher não queria ser encontrada por ninguém no caminho, ela não queria ver ninguém, ela queria ficar sozinha. Talvez pelo tipo de vida que levava, talvez porque a relação dela com o homem que não era o seu marido e que o povo das aldeias vizinhas conheciam, e para não falarem mal dela e ela não ficar nervosa no caminho, ela talvez, estamos trabalhando com hipóteses, visto que o texto bíblico não é claro sobre isso, mas por algum motivo ou outro, ou vários motivos, ela não quer encontrar ninguém no seu caminho. Ela está com sede, o seu companheiro certamente estava com sede, ela diz, eu vou tirar água, mas eu vou no momento em que ninguém vai me encontrar no caminho, eu não quero trocar palavra com ninguém, não quero cumprimentar ninguém, não quero que fiquem falando de mim, da minha união com esse homem com quem eu vivo, da minha vida, dos meus pecados, eu não quero encontrar ninguém, mas ainda bem, meus irmãos, que a providência divina fez com que Jesus a encontrasse naquele dia, naquele horário e naquele local. Existem dias em que nós não estamos para muitos amigos, como dissemos, não é? Tem dias em que nós nem pensamos em sair de casa. Meu Deus, se eu soubesse que o dia seria tão terrível hoje, eu não teria saído da cama. É um problema atrás do outro, e chega problema via WhatsApp, e chega via correio, e olha a notícia do governo, vem mais problema, e o parente passa mal e tem mais problema. Só
tudo dá errado na vida, mas ainda bem que Jesus nos encontra nos momentos mais difíceis da nossa vida, como certamente foi, por exemplo, a situação da mulher samaritana. Jesus a encontrou quando ela não queria conversar com ninguém. Ela não queria encontrar com ninguém, e a prova disso é que foi à beira lá do poço de Jacó, num horário como o meio-dia, com o sol a pino, porque ela não queria ver ninguém, mas ainda bem que Jesus se preocupou com aquela mulher, com a sua condição espiritual, e transformou-lhe a vida por meio do diálogo que eles tiveram. O segundo tipo de sede que a mulher samaritana tem aqui, é a sede de manter no presente a rivalidade do passado. Essa mulher é muito apegada ao passado. Veja o que diz o versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Isso já se arrastava há 1000 anos, mais ou menos. Meus irmãos, existem pessoas que... E eu entendo, porque dependendo das experiências ruins que nós temos na vida, eu entendo isso, humano que sou, como os irmãos. Mas existem pessoas que simplesmente não conseguem virar a página na sua vida. Elas sempre ficam presas a um determinado acontecimento ou acontecimentos do passado, por mais que as machuque, por mais que as fira, por mais que as sangre, elas não conseguem virar a página. Essas pessoas sempre trazem à tona os conflitos, as desavenças, as inimizades e os problemas do passado. Elas não conseguem de jeito nenhum virar a página e escrever um novo capítulo, digamos, na história da sua vida. E esse parece ser o caso dessa mulher samaritana. O conflito de longa data que havia entre judeus e samaritanos estava muito vivo na lembrança e na memória dela, e ela faz questão de colocar para fora quando vê um judeu chamado Jesus. Há um judeu aqui? É agora que eu vou colocar para fora as nossas desavenças de 1000 anos que a gente tem. Eu vou falar dos problemas que a gente tem. Jesus vai trazer soluções, a mulher vai falar de problemas com ele. Nós somos assim, né? A gente chega para Jesus e enche Jesus de problemas. Jesus, mas eu vim te trazer a solução, eu vim te salvar. Eu vim restaurar o seu casamento, a sua família. Eu vim abençoar os seus filhos. Eu vim agir em toda a sua família, nos seus amigos. Calma, eu quero te tirar desse problema em que você vive. O terceiro tipo de sede que a mulher samaritana tem é a sede de se apegar às tradições do passado. Tem tudo a ver com o segundo item. Veja o que diz o versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Olha só, ela está apegada aos eventos do passado. Os nossos ancestrais nos deram esse poço, e hoje a gente pode tirar água desse poço, e saciar a nossa sede por meio desse poço, criou um monumento àquele lugar. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jacó era importante, ele nos deu esse poço. Olha que monumento, ela tem um apego à história muito grande. Para essa mulher, meus irmãos, o passado era importante, a história era importante, e as suas tradições ancestrais também eram importantes. Talvez porque o presente dela, que Jesus cita inclusive no momento, fosse muito dolorido, causasse muito sofrimento, muita mágoa. Então, como ela não pode viver muito bem no presente, o que ela faz? Ela se refugia no passado. O presente me dói muito. Quando eu olho para o meu presente e vejo que fui infeliz, e já vamos voltar a esse assunto daqui a pouco, em vários casamentos, e tudo deu errado na minha vida, então eu não posso olhar para o presente, porque o presente me machuca, o presente me sangra, o presente tira lágrimas dos meus olhos. Mas quando eu olho para o passado, eu encontro algum tipo de tábua de salvação. E aqui, meus irmãos, é importante dizer que não há nenhum problema em preservar a história. O problema se dá quando nós, em nome da valorização do passado, nós acabamos deixando de viver o presente e de prestar atenção no presente. O quarto tipo de sede que a mulher samaritana tem é a sede de se dar bem na vida conjugal. Todo mundo tem o desejo de ser feliz, ou não, nesse mundo. Por mais que esse mundo seja provisório, todos nós queremos ser felizes, ou não. Claro que
dentro do que as Escrituras nos ensinam, dentro dos valores do reino de Deus, não do reino dos homens, dentro de valores bíblicos. Nós queremos ser abençoados, ou não? Quem é que não quer ter um casamento bem-sucedido? Ah, não, pastor, eu quero casar para separar no outro mês. Isso não existe. Né? Eu quero ter filhos e quero que os meus filhos sejam uma desgraça e me envergonhem o nome. Não, nenhuma pessoa normal diz isso. Acontece que a vida não é tão bonitinha como nós gostaríamos. A vida tem um monte de acidentes de percurso, e que nos doem, e que nos machucam. Vamos ver isso no texto? Veja o versículo 18, parte A. Não se esqueça que o quarto tipo de sede que a mulher samaritana tem é a sede de se dar bem na vida conjugal. Ela quer ser feliz no casamento. Normal, qualquer pessoa que casa quer ser feliz. Versículo 18, parte A. O fato é que você já teve 5 maridos, Jesus lhe diz. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. Parece que um dos projetos de vida, um dos planos de vida dessa mulher samaritana, dessa anônima, era ser feliz na sua vida conjugal. Mas por razões, como eu disse, que não nos são dadas, que não nos são fornecidas, ela havia fracassado em seus vários casamentos, nos seus 5 casamentos. Não sabemos se os 5 maridos que ela teve morreram, ou se ela havia se divorciado dos 5, ou 2 morreram e se divorciou de 3. Nós não sabemos o que aconteceu, mas parece que ela tentou a todo custo se dar bem em sua vida afetiva, mas infelizmente acabou fracassando, não 1, não 2, não 3, não 4, não 5, e na 6ª também estava fracassando, porque aquele homem não era o seu marido. 6 fracassos sucessivos na sua vida. Meus irmãos, a história dessa mulher samaritana, como eu disse, nos ensina que nem sempre nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, nem sempre. Nós podemos, eventualmente, se Deus permitir, é claro, podemos sofrer tombos feios na vida profissional, podemos sofrer tombos feios na vida conjugal, podemos sofrer tombos feios na vida familiar, na vida financeira. É essa vida contingente, onde tudo é temporário, tudo é breve, como a água que a gente bebe e sacia a nossa sede agora, mas daqui a 1, 2, 3, 4 horas a gente sente sede de novo. Meus irmãos, a lição que Jesus nos dá é muito profunda. Ele está nos orientando para que não depositemos todas as nossas fichas e esperanças nas coisas provisórias, breves, temporárias, efêmeras e contingentes deste mundo, porque tudo, absolutamente neste mundo, tudo passa e passará. Mas se nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos aquele que é a vida eterna. E se crermos nele, confiarmos nele, nós viveremos a vida eterna com ele. Mas o 5º e penúltimo tipo de sede que a mulher samaritana tem, e que é uma sede que todos nós temos, eu chamo a sua atenção para esta 5ª, este 5º tipo de sede, melhor dizendo, já que eu falei de sede, me permitam tomar aquilo que é temporário, mas importante por enquanto. Fica falando tanto sobre sede que a sede veio. Mas o 5º tipo de sede, meus irmãos, que a mulher samaritana tem, e que é uma sede comum a todo ser humano, preste bem atenção, é a sede de obter respostas para as importantes questões da vida. Todo ser humano que eu conheço, ele tem sede de saber, porque certas coisas acontecem na sua vida, ou não? Ou só eu que tenho esse tipo de curiosidade? E não só na nossa vida, mas no entorno, no mundo. Não é isso? Vamos ver o que diz o versículo 25? A mulher disse: eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Ela tem uma sede de saber. Meus irmãos, essa mulher, certamente, como qualquer um de nós, tinha muitas dúvidas. Ela devia pensar: qual é o cânon sagrado que é verdadeiro? O Pentateuco dos samaritanos ou a Bíblia hebraica inteira dos judeus? Onde é que nós devemos adorar a Deus? Qual é o lugar correto? É Jerusalém ou é Samaria? Quem está com razão, os judeus ou os samaritanos?
Talvez ela pensasse: por que Deus permitiu que eu fracassasse em tantos casamentos? Fui mal em 5 casamentos e no 6º Jesus vem e ainda me dá um puxão de orelha. Senhor, por que tudo tem acontecido desse jeito na minha vida? Qual é a resposta para todas estas questões intrigantes, importantes da minha vida? Ah, meus irmãos, existem muitas perguntas legítimas que nós fazemos para Deus, mas cujas respostas nem sempre nós iremos obter, pelo menos não iremos obter sempre nesse mundo. Talvez você tenha se perguntado: poxa, mas por que Deus permitiu que acontecesse aquilo com meu marido, com a minha esposa, com o meu casamento, com a minha família, com os meus filhos, com o meu trabalho? Por que eu fui difamado daquele jeito? Por que eu fui caluniada daquele jeito? Senhor, por que os meus pais me deixaram num momento tão importante da minha vida? Senhor, por que o Senhor permitiu isso e aquilo? Meus irmãos, nós não temos a resposta para tudo. Para todas as coisas, não apenas boas, mas ruins, que nos acontecem neste mundo. Mas no dia certo, no tempo certo, tudo haverá de ser esclarecido. Se não neste mundo, na eternidade, possamos ter certeza disso. Amém? Por fim, o 6º e último tipo de sede que a mulher samaritana tem, a mais importante de todas nesse contexto, é a sede de compartilhar Jesus com as outras pessoas. Veja só o que Jesus faz quando ele entra na vida de uma pessoa. Essa mulher começa a história como se dirigindo ao poço de Jacó, meio-dia, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer trocar meias palavras com ninguém. A vida dela, tudo indica que está amargurada, está triste. Ela começa muito mal a história, mas como termina? Termina como uma espécie de evangelista ou como uma missionária. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida muda. Amém? A nossa vida muda. Vamos ver isso no texto? Versículos 28 a 30. João 4, versículos 28 a 30. Então, deixando o seu cântaro, veja só, ela caminhou muito tempo da sua casa até o poço de Jacó, num sol escaldante, para beber água. Era o objetivo dela. Quem mora no deserto, a água é o que há de mais importante. Mas quando essa mulher se encontra com Jesus, ou melhor dizendo, quando Jesus se encontra com ela, aquilo que era tão importante, que era o cântaro, que era beber água, se torna secundário, se torna supérfluo. Ela deixa o cântaro onde estava e vai para a cidade anunciar às pessoas que havia conhecido a Jesus, porque Jesus é mais importante do que cântaros. Eu não sei que cântaro você acha importante na sua vida. Às vezes nós temos aqueles nossos cântaros de estimação, não é? Aqueles bezerrinhos de ouro, que a gente não larga por nada na vida, mas quando nós nos encontramos com Jesus, ou Jesus nos encontra, melhor dizendo, nós descobrimos que cântaros são secundários, que as coisas deste mundo são secundárias, e que Jesus é mais importante do que tudo. Vamos ver isso no texto, versículos 28 a 30 de novo. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Olha isso. De uma mulher triste, com quem ali, diante de quem Jesus confronta os pecados, com uma sede de isolamento social, amargurada pelas vicissitudes da vida, Jesus transforma essa mulher numa missionária. O interesse dela, mas não é mais cântaro, não é discutir se é Gerizim, se é Jerusalém onde adora, se o cânon correto é o Pentateuco samaritano, ou se é a Bíblia hebraica dos judeus. O negócio dela é: eu encontrei o Cristo, venham ver o Cristo que eu encontrei. Meus irmãos, o encontro que essa mulher samaritana teve com Jesus, ou que Jesus teve com ela, foi tão contagiante, foi tão impactante, foi tão revigorante, foi tão transformador, que ela deve ter pensado consigo: eu não posso guardar comigo essa experiência incrível que eu tive com Jesus. As pessoas têm que conhecer Jesus também, tal como eu o conheci. E ela então vai e chama as pessoas de Samaria para conhecer a Jesus. De amargurada a missionária. Poderíamos ter dado esse título para essa mensagem: de uma mulher amargurada e sedenta de isolamento social, a uma missionária entre os samaritanos.
Jesus faz isso na vida de nós pecadores. Em resumo, essa mulher samaritana, como eu disse, começou essa história como uma mulher meio amargurada e que ainda alimentava uma certa inimizade entre ali samaritanos e judeus, mas após ter travado um importante diálogo com Jesus, ela termina essa história como uma espécie de evangelista, como uma missionária. No final da história, a mulher samaritana se dirigiu ao seu próprio povo, o povo samaritano, e anunciou ao seu povo que ela havia encontrado a Jesus, que era o Messias tão aguardado e tão esperado pelos samaritanos, a quem eles chamavam de Tareb. Eu imagino ela voltando e dizendo: eu encontrei o Tareb está aqui, o Tareb está aqui, o restaurador de tudo está aqui, o Messias está aqui, eu o encontrei. Meus irmãos, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo o seguinte: assim como essa mulher samaritana, todos nós, sem exceção, experimentamos vez por outra nessa vida diversos momentos difíceis, repletos de anseios, de dúvidas, de dificuldades, de fracassos, de frustrações, de derrotas, de medos e assim por diante. Mas observem que quando Jesus se encontrou com essa mulher, a sua vida foi transformada. E da mesma forma, se você tiver um encontro real com Jesus, ainda hoje, ainda na noite de hoje, eu tenho certeza de que a sua vida nunca mais será a mesma. E que o Senhor Jesus nos proporcione esse encontro necessário para o bem-estar da nossa alma. Você crê nisso? Amém. Fique em pé então, amém? Quando nós lemos esse texto, nós descobrimos que a sede dessa mulher era mais do que sede de água. Ela tinha sede de um Messias, de Cristo. E Jesus se encontrou com ela. No momento em que ela talvez menos esperasse na sua vida, quando ela, com o sol a pino, em pleno meio-dia, não querendo ver ninguém, mas que bom que ela não combinou isso com Jesus, porque ela não queria ver a ninguém, mas Jesus quis vê-la naquele dia. Sabe por quê? Voltamos ao início da leitura do texto. Era necessário que ele passasse por Samaria. Era necessário. Não apenas geograficamente falando, mas teologicamente falando, porque Jesus quis transformar a vida daquela mulher. E que foi um instrumento de transformação para outros tantos samaritanos que atenderam ao convite dela e foram ver o Tareb, o Mashiach, o Messias, Jesus. A minha oração nessa noite é que Jesus, que conhece os verdadeiros tipos de sede que nós temos no nosso coração, e eu sei que há uma sede no interior do ser humano, que a água, que o sono, que o sexo, que o dinheiro, que o prazer, que o entretenimento, que a fama, que as coisas deste mundo não podem satisfazer, mas somente Jesus pode nos dar aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre. Somente Jesus tem isso para nos dar, meus irmãos. E ninguém mais. Eu espero que nessa noite, Jesus ele venha nos satisfazer, ou saciar-nos diante da sede de vida eterna. Se você se vê como pecador nessa noite, e você admite que precisa de um Salvador, então estas são as atitudes mais acertadas que a graça de Deus proporcionou que você tivesse no seu coração. Então, diante disso, eu quero que você feche os olhos comigo e reflita diante do texto que lemos e peça para que Deus se manifeste na sua vida, te abençoe, te transforme, te restaure e assim por diante. Ah, Senhor, nós te glorificamos por esse texto tão glorioso e tão maravilhoso da sua palavra. Obrigado por esse texto de João 4, onde pudemos aprender a linda, belíssima, comovente história dessa mulher samaritana, que aparece no início do texto, como vimos, Senhor, ao que nos parece, com esse desejo de estar ali isolada socialmente, não querendo se encontrar com ninguém, não querendo conversar com ninguém, mas nós te glorificamos porque o Senhor quis encontrá-la e efetivamente a encontrou naquele dia.
Quando ela não queria saber de ninguém, o Senhor quis saber dela, o Senhor se preocupou com ela, o Senhor se importou com ela e com a condição dela. Senhor, nós queremos te agradecer, porque se hoje estamos aqui é porque o Senhor se importou conosco e com a nossa história. O Senhor viu que éramos e continuamos a ser pecadores, e como esta mulher samaritana precisava de Ti, nós também precisamos do Senhor. Ajude-nos a entendermos, Senhor, que as coisas deste mundo, por mais importantes que são, e são importantes, como saciarmos a nossa sede, dormirmos uma boa noite de sono, termos momentos prazerosos de alegria, termos convívio com os familiares, com os amigos, tudo isso é bom, tudo isso é legítimo, é significativo, tudo isso é importante, tudo isso é relevante, é legítimo, mas tudo isso é provisório, tudo isso é temporário, tudo isso é breve. Como Jesus nos ensinou, a água, por melhor que seja, ela só nos satisfaz temporariamente, provisoriamente. Passa um certo tempo, temos que beber água de novo, e passa-se um novo tempo e temos que beber de novo, e de novo, e de novo, e isso nunca acabará neste mundo. Ah, Senhor, mas quando nós nos aproximamos de Ti, o Senhor tem a água viva para nos oferecer. E se nós bebermos desta água, se nós crermos em Ti, Senhor Jesus, se nós entregarmos a nossa vida a Ti, nós o reconhecermos como nosso único Senhor e Salvador, como o verdadeiro Messias, ah, Senhor, então o Senhor pode saciar a nossa sede de vida eterna, com a sua presença, com a sua cruz, com o sangue que o Senhor derramou no Calvário, pelos nossos pecados. Ajude-nos, ó Senhor, a termos a nossa sede saciada de vida eterna em Ti, e somente em Ti, e em nada mais, e em ninguém mais neste mundo. Nós te agradecemos por esse texto, te agradecemos pela vida dessa mulher, que começou de uma forma um tanto quanto ruim na narrativa, mas que terminou como uma missionária. Ela terminou essa história muito breve dela, mas muito linda também, e linda porque o Senhor fez parte dela. Ela terminou a sua história como uma missionária. Ela foi falar de Ti, ó Jesus, para os seus conterrâneos samaritanos, porque quando ela se encontrou com o Senhor foi tão superlativo, tão superior, tão mais importante, que até o cântaro dela ela deixou de lado, porque quando ela se encontrou com o Senhor, ela viu que não havia nada e ninguém mais importante do que o Senhor mesmo, Senhor Jesus. Ajude-nos a entender que os cântaros ou as coisas deste mundo, por mais importantes e necessárias às vezes que sejam, e relevantes que sejam, tudo isso nesse mundo é supérfluo quando comparado a Ti. O Senhor é o nosso Messias, o Senhor Jesus é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós não temos a quem recorrer, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Nós aprendemos que conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e ao Senhor como aquele que foi enviado por Ele, é conhecer a vida eterna. Ajude-nos, Senhor, a conhecermos mais e mais sobre a vida eterna. Queremos cada vez mais conhecer sobre Ti, ó Senhor Jesus. Nós temos sede do Senhor, da Sua palavra, dos Seus valores, do Seu reino. Nós temos sede, ó Deus, da salvação que há somente no Seu Filho Jesus Cristo e em ninguém mais. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por nos confrontar com os nossos pecados, como confrontastes a mulher samaritana. Obrigado por não agir de forma politicamente correta com ela e nem conosco. O Senhor mostrou-lhe que a adoração dela tinha erros, tinha falhas. Ajude-nos, ó Senhor, a não negociarmos a fé que uma vez o Senhor nos deu. Ajude-nos a batalharmos por ela. Ajude-nos a sempre podermos responder às pessoas e dar-lhes a razão da esperança que há em nós. Te glorificamos por tudo. Obrigado, Senhor, por saciar a nossa sede de salvação com o Seu Filho Jesus Cristo. Só Ele pode matar a nossa sede, só Ele pode nos proporcionar verdadeiro descanso, só Ele pode nos dar verdadeira salvação.
Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.